É isso aí, pessoal. Você que está estudando comigo é a nossa lista de serviços, a Lei Complementar Federal número 116/2003. Você que fala para mim, professor, eu estou estudando essa lei, mas eu estou vendo aí que essa matéria é muito mais reservada aos concursos municipais do que ao concurso estadual. Queridos, se for a Banca GV, se for a Banca Fundação Carlos Chagas, normalmente nos concursos estaduais você vai ser cobrado, né, desta lei complementar. Por quê, professor? Porque exatamente essa lei complementar trata também da zona cinzenta, onde você tem a incidência do ICMS e do ISS, ou em algumas situações onde você só tem a incidência do ICMS. E aí você vai precisar conhecer esse serviço que, juntamente com a mercadoria, incide o imposto estadual, tá bom? A gente estava falando a respeito do nosso local da prestação, ou do nosso aspecto espacial do fato tirador, no artigo 3º e parágrafos. Vamos continuar? Vai na telinha para você ver. Então, o artigo 3º, parágrafo 2º da lei complementar fala assim, ó: no caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato tirador, então a gente está falando do aspecto temporal, né? Porque quando fala considera-se ocorrido o fato tirador, está perguntando quando acontece o fato tirador naquela determinada situação. Então, considera-se ocorrido o fato tirador e devido o imposto em cada município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. Então, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Então, imaginar uma rodovia que tem passagem pelos municípios A, B e C. 30% da rodovia no município A, 45% no município B, 25% no município C. Então, na verdade, de acordo com a porcentagem de extensão da rodovia que está sendo explorada por cada município, você vai poder dizer que você tem a incidência sobre uma base de cálculo proporcional. Então, você coloca aqui, só para você poder lembrar, que a base de cálculo aqui, nesse caso, ela é proporcional de acordo com a extensão de rodovia que está sendo explorada por cada uma dos municípios, vamos dizer assim. Agora, o parágrafo 3º também se considera bastante relevante. Considera-se ocorrido o fato tirador do imposto no local do estabelecimento prestador dos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. O que significa esta informação, professor? Vamos ver lá. Na realidade, nessa situação em especial, você diz o seguinte: está aqui o estabelecimento do prestador do serviço. Quilômetros e quilômetros de distância está lá o porto. E mais afastado ainda está lá as águas marítimas. Toma cuidado na prova. Esse prestador faz um serviço que eu vou chamar de serviço número 1 no porto. E depois esse prestador faz um serviço numa plataforma submarina que está em águas marítimas. Tá certo? Então vou chamar esse serviço de serviço número 2. Para onde é devido o imposto sobre serviços de qualquer natureza feito por esse prestador? Olha aí para mim. Você entendeu que estamos diante de duas situações diferentes? Numa situação, o prestador de serviço presta serviço no porto. Porto de Vitória, né? Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Recife. Então, ele está lá no porto prestando serviço. Numa outra situação, ele está lá em águas marítimas prestando serviço. Então, tem uma plataforma de petróleo que navega, que é rebocada, chegou até lá e lá ele está prestando serviço. Então, nessas situações, serviço prestado no porto, o local onde você vai dizer que é devido o tributo é no local onde o porto se encontra. É uma exceção, né? Que é o subitem 20.01. Agora, se o serviço é prestado lá no que seria a água marítima, você não tem qual que é o município que está vinculado a essas águas marítimas. Não tem como você saber. Então, você volta para a regra. Eu volto para a regra. Nas águas marítimas, ao invés de eu buscar o local onde o serviço está sendo prestado, eu vou buscar onde está o estabelecimento do prestador. Vai na telinha. Então, no primeiro lugar, vamos dar exemplos aí de nomes, né? Então, o prestador está lá no município de Floripa. O porto é o Porto de Vitória, no Espírito Santo.
E as águas marítimas são lá no Rio de Janeiro, né? Nas plataformas de petróleo lá da Petrobras. Beleza. Então, no serviço número 1, que ele presta no Porto de Vitória, incide o ISS para Vitória, no Espírito Santo, onde está situado o porto. No serviço número 2, que é executado em águas marítimas lá do Rio de Janeiro, incide o ISS também, mas o ISS é devido para Floripa, lá em Santa Catarina. Tudo bem? Então, é o que ele está querendo dizer no parágrafo 2º. O serviço se considera ser ocorrido no local do estabelecimento do prestador quando ele é executado em água marítima, exceto o serviço que é feito no porto, que aí é tributado no porto. Fechou? Continuando. Parágrafo 4º. Na hipótese de descumprimento disposto no caput ou no parágrafo 1º, ambos do artigo 8º-A, que você vai ler comigo, desta lei complementar. O que fala o caput ou o parágrafo 1º do artigo 8º-A? Significa que ele lembra-nos que a alíquota mínima do nosso ISS-QN é 2% e nenhum benefício fiscal pode fazer com que essa alíquota seja abaixo de 2%. Então ele está falando assim, ó, na hipótese de ser descumprido pelo município, a regra é de ter a alíquota abaixo de 2%, ou seja, ter criado aí alguma circunstância em que a tributação está abaixo do mínimo. O imposto será devido no local do estabelecimento do tomador ou do intermediário do serviço, ou na falta do estabelecimento aonde ele estiver domiciliado. Significa dizer o seguinte, o João, ele tem o seu escritório de advocacia no município de Santos, São Paulo. E aí ele presta serviço, por exemplo, para um cliente que está situado em BH, Minas Gerais. E aí ele descobre-se que lá em Santos o serviço de advocacia está com uma alíquota abaixo de 2%. Vou botar assim, ó, abaixo de 2%, o que não é possível. Então, na verdade, está tendo uma guerra fiscal, provavelmente entre o município e outros municípios limítrofes a ele. Beleza, o que acontece nisso? Ao invés de eu cobrar no local onde está o município do prestador do serviço, eu vou cobrar o tributo no município onde está o tomador do serviço ou intermediário do serviço, ou na falta desse estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. Ou seja, aonde está a pessoa jurídica tomadora, o cliente, tomador do serviço é o cliente, né? O tomador do serviço é o cliente propriamente dito, né? Quer dizer, é bom que a gente reconheça essa situação. Na verdade, nós temos, de um lado, um prestador do serviço, do outro lado, um tomador do serviço, e a prestação de serviço é sempre assim, né? O prestador entrega serviço e, em troca, ele tem que receber o preço do serviço. O preço está aqui, ó. Então, de um lado, você tem a prestação de serviço, nascimento da ocorrência do fato tirador, e o prestador, inclusive, é que ele tem relação pessoal e direta com o fato tirador, então ele é o contribuinte. Do outro lado, nós temos o tomador, e o tomador, na realidade, ele, a princípio, tem que entregar o preço a ser pago pelo serviço. Tá certo? Então, essa informação acaba sendo interessante para nós. Então, no caso aqui, lá o cliente, o tomador, é para onde é devido o tributo. Então, o imposto será devido no local do estabelecimento de BH, no caso do tomador, ou intermediário do serviço, ou na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado. Fechou? Parágrafo 5º. Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos parágrafos 6º a 12 deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos 23, 24 e 25. Então, o 23 fala dos planos de saúde, plano de assistência veterinária. O 24 vai falar da administração de cartões de débito e crédito. O 25 vai falar do arrendamento mercantil. Então, ressalvadas as exceções que nós vamos ver ainda, quem é tomador desse serviço? Quem é o tomador do serviço do plano de saúde? Quem que é? Então ele fala, é o contratante do serviço. Sabe a pessoa que vai lá e contrata o serviço de plano de saúde? E no caso de um negócio jurídico que envolva a estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica contratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado.
sendo irrelevante para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Então, tomador de serviço é aquele que é o responsável pela contratação do serviço. Pode ser uma pessoa física? Pode. Pode ser uma pessoa jurídica? Pode também. E não importa o nome. O fato dela ter contratado o serviço já faz com que ela esteja no polo, né, a princípio de pessoa que está relacionada diretamente com o serviço tomado. Olha aqui para mim. Queridos, veja que esse artigo que nós estamos vendo, o parágrafo 5º, ele foi disposto na Lei Complementar, pela Lei Complementar 175 em 2020. Essas alterações que a gente vai ler a partir agora do parágrafo 5º, na própria lista de serviços, são as mais importantes e mais recentes que nós temos aqui para poder apresentar para você, inclusive matéria que ainda não caiu muito em prova, e a gente tem que tomar cuidado, né? Aquilo que ainda não caiu muito em prova poderá ser o preferido para o seu concurso, né? Porque justamente vai ser a matéria explorada. Toda mudança legislativa nova, grande chance de cair na prova. E o que acontece? Ele está falando de subitens que foram enxertados na lista de serviços. Planos de saúde, você mudou o foco. Não se cobra mais o imposto aonde está o estabelecimento do prestador, mas sim aonde está o domicílio do tomador. Administradora de cartão de débito e crédito, a mesma coisa. Não é o estabelecimento do prestador, mas sim o domicílio do tomador. Empresa de arrendamento mercantil, a mesmíssima coisa. Então, são para esses três que ele vai trazer mais detalhes agora, a partir desse momento, nesses próximos parágrafos que a gente vai ler. Vai na telinha. Então, ele fala assim, ó, parágrafo 6º, também incluído pela Lei Complementar número 175/2020, no caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, referidos nos subitens 422 e 423, planos de saúde, da lista de serviços, anexa a esta lei complementar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão. Então, nos planos de saúde, quem é tomador de serviço? É o João, pai de família. É a Joana, mãe de família. É a pessoa física beneficiária vinculada à operadora por meio de um convênio. Então, é aquela que, a princípio, contratou o convênio do plano de saúde, né? Ou um contrato de plano de saúde individual, familiar, coletivo, empresarial, coletivo por adesão. Quer dizer, qualquer que seja a forma que ela se vinculou ao plano de saúde, vai estar dentro da situação de tributação, tá bom? Parágrafo 7º. Nos casos em que houver dependentes, agora é uma situação nova, né? Dependentes vinculados ao titular do plano, qual será o local do domicílio para fins de incidência do nosso ISS? Será considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no parágrafo 6º deste artigo. Olha aqui para mim, queridos, novidades. Então, eu tenho um plano de saúde onde eu tenho vários dependentes comigo. Então, eu tenho 3 filhos, né, já numa idade que a princípio um mora com a mãe, outro mora no exterior, outro a princípio mora no Brasil, mas em outro local. Quer dizer, nenhum mora comigo. Mas para onde é devido o ISS se é o domicílio do titular e eles são dependentes de um titular? É o domicílio do titular que regulamenta o nosso ISS. Pois é, então a gente vai levar em consideração o próprio domicílio do titular. Nós não vamos levar em consideração aonde cada um dos dependentes reside com ânimo definitivo, ou seja, tem o seu domicílio. Tudo bem? Guarda isso aí para a gente levar para a prova. Volta na telinha. Parágrafo 7º, então, fala desse domicílio. Parágrafo 8º. No caso dos serviços de administração de cartões de crédito ou débito e similares, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços, anexa a esta lei complementar, prestados diretamente aos portadores de cartão de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. Então, você tem lá o cartão de crédito e débito, e às vezes você tem o cartão familiar, né, onde você tem o titular e tem os dependentes, onde você tem o marido e o segundo cartão é da esposa, por exemplo. Aí ele fala, como eu preciso de saber qual que é o domicílio para fins de incidência do nosso ISS,
O domicílio para fins de incidência vai ser o domicílio do titular. O primeiro titular do cartão vai indicar para nós esse domicílio, tá bom? Novidade também para a prova, tá certo? Parágrafo 9º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador. Nos demais casos referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar, relativa às transferências realizadas por meio de cartão de crédito ou de débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao tomador direto ou indiretamente por bandeiras, 2. Credenciadoras ou 3. Emissoras de cartão de crédito e débito. Então você vê que estabelecimento credenciado para fins de você ter a incidência do ISS é considerado o domicílio do tomador em demais tipos de serviços prestados através de cartão de débito ou crédito. Então bandeiras, credenciadoras, emissoras de cartão de débito ou crédito usam esse tipo de serviço. Tá certo? Parágrafo 10. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, então os administradores de carteira de valores mobiliários e serviços de administração e gestão de fundos e também dos clubes de investimento. Então, para a gente saber para onde é devido o ISS nos serviços bancários do subitem 15.01, você tem que saber qual que é o tomador desses serviços. Quem toma o serviço de carteira de valores mobiliários, quem toma o serviço de clubes de investimento é o próprio cotista. Então, tomador do serviço é o cotista. E aonde ele tem seu domicílio é para onde é devido o ISS. Outra novidade, parágrafo 11. No caso do serviço de administração de consórcios, então os consórcios, né, eles têm lá a pessoa que faz a administração do consórcio para terceiros. Para onde é devido o ISS? O tomador do serviço vai ser o consorciado, então vai ser o domicílio do consorciado. Pessoa que está vinculada ao consórcio como um tomador de serviço. Parágrafo 12. No caso do serviço de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o arrendatário. No arrendamento mercantil, subitem 15.09 da lista, você vai ter que o tomador do serviço, para onde é devido o tributo, né, é o arrendatário, seja ele uma pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica domiciliada no país. E no caso de arrendatário não domiciliado no país, o tomador é beneficiário do serviço no país. Então veja, no caso do serviço de arrendamento mercantil, tomador do serviço é o arrendatário, pessoa física ou unidade beneficiária, né, da pessoa jurídica que está domiciliada no país. Se o arrendatário está fora do país, o tomador é o beneficiário do serviço no país, ou seja, ainda assim nós vamos ter a incidência do tributo como se houvesse uma importação daquele determinado serviço, tá certo? Por que isso tudo, professor, foi acrescentado, né? Olha aqui para mim. Por que foram acrescentados os parágrafos 6º ao 12 no artigo 3º da nossa lei complementar? Vamos lembrar que o artigo 3º vai falar sobre, para nós, para onde é devido o tributo nesses serviços. Plano de saúde, administradora de cartão de débito e crédito, arrendamento mercantil. E aí ele mudou, estabelecimento do tomador. Aí o que precisou a lei falar? A lei precisou falar quem é o tomador. Quem é o tomador do serviço que nós vamos aceitar na administração, na administradora de cartão? Quem é o tomador de serviço no plano de saúde? E quem é o tomador de serviço nas situações relacionadas aí ao arrendamento mercantil. Tudo bem? Volta lá na telinha. Informações importantes para a gente poder levar para a prova. Bom, agora, de uma forma também bastante especial, a lei complementar vai dizer para nós um conceito muito importante do que seria o estabelecimento prestador de serviço para efeitos de incidência do nosso ISS. Considera-se estabelecimento prestador o local físico onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, seja de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou uma unidade profissional, sendo irrelevantes para caracterizar esse local as denominações que você der a ele de sede, filial, agência,
posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Muito interessante isso aqui, olha aqui para mim. Conceito de estabelecimento prestador de serviço para você que vai ser fiscal, é muito importante você saber aonde que está esse estabelecimento prestador. Vou te dar uma dica. O estabelecimento prestador está onde os bens ou pessoas envolvidas no serviço também se encontram. O estabelecimento prestador está onde a unidade econômica, os bens utilizados, ou a unidade profissional, as pessoas que a princípio prestam serviço, se encontram. Então, no escritório de advocacia, aonde estão os processos todos guardados? Ah, está lá na minha casa, não tem um local físico. Então, a tua casa acabou sendo o seu escritório, porque a sua unidade econômica está na sua casa. Você entende? Tem muitos prestadores de serviço que trabalham home office, né? Em casa. Tudo bem? Ah, professor, eu tenho uma empresa, por exemplo, de guarda de bens de terceiros. Então, eu faço a guarda de bens. E para isso eu uso colete à prova de balas, eu uso armamento autorizado, eu uso veículos blindados. E aonde você guarda isso tudo? É o seu estabelecimento prestador. Onde está a sua unidade econômica. Você entendeu? Leva para a prova. Então, na idade, volta para a telinha. A unidade econômica é um dos indícios. É o somatório dos bens que são utilizados pelo prestador de serviço para poder prestar o serviço, né? E esse somatório dos bens nos indica onde que está o estabelecimento prestador. Mas a unidade profissional é o somatório também de pessoas onde elas se encontram, para que possa haver a incidência do tributo. Então, tanto uma quanto a outra se consideram importantes para nós sabermos qual que é o estabelecimento prestador. Veja que o nome que você vai dar a ele, se é sede, filial, agência, sucursal, escritório, não importa, tá? O nome não importa. O que é feito nesse estabelecimento prestador? Prestado serviço. Seja de forma permanente, ou seja, você começa a prestar o serviço e não para, né? Porque a princípio você está dentro de uma circunstância de continuar prestando serviço, é a tua finalidade, ou você a princípio está numa situação temporária, você presta serviço somente em determinados momentos do ano. Então, são aqueles prestadores de serviço que trabalham somente numa feira, numa exposição. Então, são dos prestadores de serviços temporários, estabelecimentos temporários de prestação de serviço, tá bom? Bom, o artigo 5º, também não menos importante, é uma frase só, né? Contribuinte do nosso ISS, é o prestador de serviço. Então, contribuinte, nunca se esqueça disso, é aquele que tem relação pessoal e direta com o nosso faturador. Ele é o sujeito passivo direto. Aquele que tem relação pessoal e direta com o faturador é o sujeito passivo direto, é o contribuinte do imposto, então é o prestador do serviço. Responsável tributário são os tomadores de serviço normalmente. Contribuinte do ISS é o prestador. Artigo 6º. Olha só que ele vai falar a respeito ainda de responsabilidade tributária. O artigo 6º fala o seguinte para nós: os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, então a matéria aqui é reserva de lei. Que lei é essa, professor? Lei ordinária municipal. Poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. Então ele está falando uma seguinte situação, é interessante até que você venha conhecer. Ele diz assim para nós: a pessoa que ele está falando é o responsável tributário. E quando a lei determinar, e através de lei, a obrigação dele de pagar o tributo, ou você vai excluir a obrigação do sujeito passivo contribuinte, no caso do prestador, ou você vai atribuir ao prestador de forma supletiva. Ou seja, ou a lei manda o responsável pagar e eu esqueço o prestador de serviço, ou a lei manda o responsável pagar primeiro
antes mesmo de você cobrar, em segundo plano, o prestador. Porque a responsabilidade supletiva, que está na lei complementar, é também conhecida como responsabilidade subsidiária. E a responsabilidade supletiva ou subsidiária é aquela onde há benefício de ordem de cobrança. Então você tem uma ordem para cobrar o tributo. E essa ordem de cobrança, ela é justamente, primeiro eu cobro um, para depois cobrar o outro. Olha aqui para mim. Primeiro eu vou cobrar o contribuinte. Não. Primeiro eu cobro o responsável, porque a lei determinou. Para depois, se o responsável não pagar o tributo, eu vou lá para cima do contribuinte. Quer dizer, meu querido fiscal, que você está sempre com a possibilidade de haver duas figuras, duas pessoas para você fazer a cobrança do tributo. O prestador de serviço e o responsável que a lei manda ser cobrado o tributo. Então, ou o responsável ele responde integralmente, ou ele responde de forma subsidiária ou supletiva. Volta lá para você ver. Então, você faz ou uma situação ou outra. Tudo bem? Então, guarda de forma legal essa situação aqui, ó, excluindo a responsabilidade, então só cobra do responsável, ou atribuindo ao sujeito, ao contribuinte em caráter supletivo. Parágrafo 1º. Os responsáveis que se refere a este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido. Ou seja, quando o responsável é responsabilizado, significa que ele tem que pagar tudão. Imposto mais multa mais acréscimos legais. Então, o responsável é responsável por tudo. Imposto mais multa mais acréscimos legais. Independentemente de ter sido efetuada a sua retenção na fonte. Tá certo? Então, mesmo que tenha sido efetuada a retenção, não importa. Para efeitos de responsabilidade, ele ainda é considerado responsável por tudão. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no caput no parágrafo 1º desse artigo, são responsáveis 1. O tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país. Então, sem prejuízo do disposto no caput do parágrafo 1º desse artigo, também é responsável o tomador nas importações. Porque nas importações de serviços eu não vou cobrar o exportador estrangeiro, eu vou cobrar do importador nacional. Então o tomador é sempre um responsável, ele não é o prestador de serviço. O intermediário de serviço também é responsável. Então ele está colocando aqui alguns responsáveis pelo pagamento do tributo. 2, aí ele vem com um rol, né? As pessoas jurídicas, ainda que sejam imunes ou isentas, grifo isso aqui, hein? Veja, eu posso colocar um cara como responsável, ainda que ele seja imune, ainda que ele seja isento. Basta que seja tomador ou intermediário de serviços descrito em alguns dos subitens aí, ó, 702, 305, 704, 705, que são subitens, muitos deles relacionados, por exemplo, à construção civil. Então, quem é o tomador do serviço de construção civil, ou seja, o dono da obra, não é o dono da construtora, tá? É o dono da obra. Ele acaba se tornando responsável pelo pagamento do tributo. Olha só que interessante. Quer dizer, de alguma forma ele se torna responsável pelo pagamento do tributo. Então você tem lá a obra, você tem lá o dono da obra, você tem lá o prestador de serviço, a construtora. E o que fala? A construtora presta o serviço, o dono da obra paga pelo serviço, mas já recolhe o ISS na fonte. O que ele está colocando é que o dono da obra, o tomador do serviço, vai fazer o recolhimento do ISS da obra na fonte. Isso cai na prova? Isso tem interesse para a prova de concurso? Com certeza. Então ele vai botar lá, a construtora é situada na cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A obra que está sendo feita na cidade de Campinas, em São Paulo. O dono da obra, tomador do serviço, vai fazer o pagamento do serviço, que é devido para Campinas, uma vez que é o local onde a obra é executada, é uma exceção à regra geral.
e o ISS já é recolhido ali. Por isso que essa lista de responsáveis normalmente está relacionada a exceções à regra geral da nossa lista de serviços. Olha aqui para mim. Com isso, nós encerramos esse bloco firmes no propósito de ser os auditores fiscais. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!